Olá, você que acompanha o nosso podcast. Estamos iniciando mais um episódio hoje, nessa quinta-feira. E hoje vamos falar aqui com o Dr. Jorge Anzai Neto. É Neto? Isso. Eu pensei que fosse Júnior, eu ia falar Júnior. É o meu pai que é Júnior, né? Meu pai é Dr. Jorge Anzai Júnior, eu sou Neto. Ah, tá joia, tá certo então. Então, é uma satisfação estar te recebendo aqui hoje, Dr. Jorge. Obrigado. Boa noite, né? Já passou de 18 horas, né? Boa noite. Eu trouxe uma lembrancinha aqui pra você, da clínica Nossa Família. Bacana, olha só. Clínica Nossa Família aqui. Você pode abrir aí. Olha só. A gente tem a nossa... Aí, ó, gente, ó. O que é, hein? Onde que abre, hein? Abre aí, tem um... Aqui, assim? Isso, pode abrir aí. Uma lembrancinha só aí da nosso branding, nossa marca. Olha aí, gente, que bacana. Uma canequinha. Olha só. Aí, ó. Vocês tomarem um café junto da diversidade aí. Bacana demais, olha aí, ó. Ó, tá caindo aqui. Tem uma sacolinha aqui. Uma sacolinha. Esse aqui é pra... Ó. Pronto. Umas canetinhas. Aí, ó. Bacana demais, ó. Ficar aqui fazendo a propaganda aí, ó. Isso aí. Eu vou te dar um presente, então. Você gosta de ler? Gosto. Eu te dar um livro meu, então, viu? Ótimo. Depois eu te dar. Tranquilo. Ô, doutor, pra gente começar, fala pra gente quem que é o Dr. Jorge Anzai Neto. Eu sou, na verdade, eu não sou nem nepomucenense, eu sou coqueirense, né? Mas eu sou nepomucenense de coração, né? Eu sou médico, cirurgião geral, endoscopista, cristão, pai, marido, pai de 2 meninos. E eu amo essa cidade, cara. Eu voltei para o Nepomuceno em 2020 na pandemia e eu amo Nepomuceno, cara. Uhum. Doutor, e fala pra gente aqui, o que, como você disse aí, é médico, né? Doutor. O que pesa mais no coração do médico ali quando ele coloca o jaleco? Cara, assim, medicina hoje, assim, a gente vê bastante gente fazendo medicina, né? Mas medicina é muito vocacional, né? Então, às vezes a gente pode encarar a medicina como um trabalho como qualquer outro, mas a gente tem que enxergar que a gente está cuidando de uma vida, né? Então, assim, quando a gente coloca o jaleco é uma responsabilidade, né? Porque a medicina não é só feita de bons resultados, às vezes a gente tem que dar uma notícia ruim. Então, é uma grande responsabilidade colocar o jaleco. Uhum. Agora, o seu pai, ele sendo médico, influenciou essa sua escolha como doutor? Com certeza, com certeza. Eu acho que lá em casa, né, a gente é em 3, né, eu e meu irmão mais velho, a gente tem uma irmã do meio e eu sou caçula, assim, 2 da família já foram para medicina. A minha esposa é médica, então assim, a gente tem uma influência assim da parte da medicina dentro de casa. Então, médico é você e tem o seu irmão também? A minha irmã mais velha. É a que mora em São Paulo? É a que mora no Canadá agora. Ah, ela é médica também? É médica também. Nós somos, em casa, agora nós somos 4, né? Minha esposa é médica também, ela formou junto comigo. E assim, lá em casa também é só medicina, né? Eu, meu pai, minha esposa, as crianças também ouvem muito de medicina, já fica brincando de médico. Brincadeira é brincar de médico. Então, com certeza vai ser médico também, né? Sim. E a mesma especialização sua e da sua irmã? Não, eu sou cirurgião geral e endoscopista, né? E no caso da minha irmã, ela fez só faculdade, hoje ela não exerce a medicina, mas assim, foi a opção de vida dela. Mas estamos aí, Nepomuceno aí. Fazendo cirurgia, fazendo endoscopia, colono. Aí. Qual que foi assim, o maior ensinamento que o seu pai deixou para você? Meu pai, ele continua ensinando bastante, né? Ensina bastante? Ensina bastante. Mas assim, eu acho que o mais interessante da medicina é a gente ver que é uma profissão que você não tem como você exercer só no seu horário comercial, né? Todas as outras profissões você tem um horário de atender das 7, 5 horas da tarde, fechou o comércio, enfim, prestação de serviço, você faz outra coisa. Médico não tem hora, não tem dia, você é médico, então 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então assim, o que eu mais aprendi do meu pai é justamente entender que medicina é tempo integral, não tem muita férias, feriado, tem isso lá. Celular ligado 24 horas? Fica aqui, o pessoal mandando mensagem no WhatsApp. Eu tenho
assim, eu tenho uma mensagem automática que às vezes não consegue atender todo mundo, né? Ainda mais assim, que às vezes eu não estou na cidade e tudo, mas a gente tenta atender todo mundo o mais rápido possível. Já teve algum momento assim, que você estava num local especial, talvez uma festinha de escola, das crianças, ou um aniversário, o telefone tocou e você teve que sair imediatamente? Muito isso, muito. Sempre acontece. Quando eu morava em Alfenas, né, porque assim, minha história, em 2009, eu entrei na faculdade, eu formei na Unifenas, em Alfenas, e eu cursei a medicina lá de 2009 até 2014. Formei em 2014, aí terminando a faculdade, eu já entrei na residência de cirurgia, fiz cirurgia geral lá no Hospital Universitário Alzira Velano, e terminei a residência de cirurgia, já fui para endoscopia, nisso já estava trabalhando. Então lá em Alfenas eu trabalhei muito tempo no hospital particular, lá que chama Hospital Imésia, e lá eu fazia sobreaviso de cirurgia. Então sobreaviso você está em casa às vezes, tá meio de sobreaviso, literalmente. E eu não me esqueço, uma vez eu estava numa festinha do meu menino, na verdade era uma festa de uma outra criança, e tava lá eu, minha esposa, meu filho, na época eu só tinha o Arthur, e ligou do hospital. Aquilo lá eu não esqueço. Vários outros episódios, mas assim, tava numa hora festiva, tive que sair, pegar as coisas, deixar minha esposa com o meu menino e ir correndo pro hospital, operar uma urgência, que chegou um acidentado. E é isso, medicina é isso. Não tem muito tempo, né? Não é fácil, cara, é complicado demais. O senhor, pode chamar de você, né? Você é muito novo, né? Pode chamar. Você disse agora há pouco aí que a sua esposa também é médica, né? Como que é dividir a vida com ela, além de dividir a vida, dividir a missão de salvar vidas? É muito tranquilo, a gente formou junto, né? Então, A mesma idade, assim, mais ou menos? A gente tem praticamente a mesma idade e a gente formou junto, a gente era até da mesma turma na faculdade. Então, a gente, desde o primeiro ano, sempre fomos colegas de turma, assim, e a gente sempre teve uma vivência. É isso tranquilo, a gente construiu tudo junto, né? Inclusive a clínica foi uma construção nossa em conjunto com a família, né? Por isso a gente colocou o nome de clínica Nossa Família, porque a nossa família trabalha junto. Então essa é a pergunta que eu ia fazer agora aqui para você. Como é que nasceu a clínica Nossa Família? De onde que veio? Por que aconteceu? Você já começou a responder isso. Então, como eu falei, eu morei muito tempo em Alfenas, sabe? Aí entrou pandemia. O meu pai, na época, ele ainda era plantonista, dava plantão aqui na Santa Casa. E aí ele também, né, ele era grupo de risco, idoso e tal. Ele ligou para mim e falou assim: "Ô Jean", né, eles me chamam de Jean. "Ô Jean, me faz favor, pega uns plantões meus aqui". E aí eu lá em Alfenas, aí eu sobreaviso de cirurgia, eu fazia CTI, né, eu era um dos horizontais no CTI. Concursado com o SAMU, aí naquela correria toda, nossa, papai, não sei o que eu vou fazer, né? Quais dias? Aí, não, eu passo toda quarta-feira, 24 horas, sábado, domingo, segunda, enfim, aí eu fui vindo, isso na pandemia. Aí fui vindo, vinha um plantão, às vezes trazia minha esposa, trazia a Júlia, na época só tinha o Arthur. Aí a gente começou a ver cidade bacana, cidade pequena, né? Cidade interior, gosto muito de Nepomuceno, mas minha esposa não conhecia. Aí vinha passar o final de semana, a gente gostava, começou a gostar muito, aí minha esposa falou assim: "Nossa, seria bom a gente morar aqui, né?" Aí nisso, em 2020, pandemia, deu junho de 2020 e a gente tomou a decisão, pegamos as coisas, viemos pra cá. Viemos para fazer medicina mesmo, raiz, né? Vamos falar assim, não tinha muito recurso, entrou pandemia, fechado muita coisa, mas assim foi muito bom, né? Assim, para a criação de filhos. Eu acho que muitas pessoas têm deixado as cidades grandes para vir justamente para cá. Mais tranquilo, né? A criação de filhos e tudo mais, né? A oportunidade de emprego surgiu, e aí a gente veio na pandemia, entrou pandemia e tal. Aí começou a ficar, voltou, saímos da pandemia, graças a Deus, né? Passamos um período muito difícil aqui durante a pandemia. E aí superou, graças a Deus, deu tudo certo. E aí surgiu a ideia, a clínica, na verdade, ela nasceu de cara, eu vejo que você também é cristão, né? A gente não gosta muito de espiritualizar muita coisa, mas assim, foi algo muito espiritual, sabe? Então, eu tive um insight de Deus, vamos falar assim, sem querer espiritualizar muita coisa, né? Mas assim, na época meu pai já tinha um consultório aqui em Nepomuceno.
E na época o consultório do meu pai chamava Clínica Anzai. E aí eu não queria também ficar muito ligado a nós, entendeu? Tipo, ser nós, mas assim, algo não estrito ao Zanzai, entendeu? Tipo, alguma coisa relacionada com o meu nome. E aí foi um de Deus e veio essa inspiração de trazer justamente a família, porque o nosso propósito, assim, a nossa missão da clínica é literalmente família cuidando de família, é o nosso slogan mesmo, né? Família cuidando de família, porque ali a gente está todo mundo em família, eu, minha esposa, meu pai, e ali a gente, como não são só nós três, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar bem grande. Tem quantos médicos lá? Nossa, hoje a gente está com, olha, eu não vou falar especificamente porque senão eu vou perder a conta, mas nós temos eu de cirurgia, a Julie como endocrinologia e clínica médica, meu pai como clínica médica e medicina do trabalho, nós temos ginecologia, obstetrícia, nós temos urologia, nós temos psiquiatria, ultrassom, hoje a gente faz ultrassom, eu faço a parte de endoscopia e colono, nós temos otorrino, nós temos ortopedia. Resumindo, nós temos assim, além das equipes multidisciplinares, né, nós temos também a dentista. É completa, a clínica completa. A clínica completa. Então a nossa ideia, desde o princípio, é trazer a família inteira. Então quem fundou a clínica foi você e a sua esposa? Eu, minha esposa e meu pai. Ah, tá, seu pai. Minha esposa e meu pai. Então nós trabalhamos ali todo mundo junto, todo mundo em família. E a gente tem os agregados, né? Aí os profissionais externos são os nossos agregados que fazem parte, e os nossos pacientes também a gente preza, porque assim, a gente vê uma dificuldade, principalmente aqui em Nepomuceno, eu acredito que não seja só de Nepomuceno, mas assim, é um cuidado integral. A nossa ideia é esse cuidado integral, entendeu? Você não tem que ficar procurando profissional externo, a gente é muito criterioso para trazer os profissionais também. Então são pessoas que a gente conhece, igual a anestesista, ela formou praticamente comigo, né? A anestesista trabalha comigo, a doutora Marina Arantes, ela fez residência de anestesia, eu fazia de cirurgia, então a gente está aí na caminhada aí, eu tenho 12 anos de formado, há uns 12 anos a gente trabalhando junto. Então são pessoas que a gente confia, né? São pessoas que a gente conhece, sabe, da índole e tudo mais. Não é simplesmente trazer para atender por atender, né? A gente tem profissionais amigos, Mariela, que é a psiquiatra, uma pessoa assim, coração imenso. Conheço também um amigo meu, também um urologista, Dr. Matheus, enfim, eu poderia ficar falando deles porque a gente tem um contato mesmo próximo, sabe? Então não é simplesmente trazer por atender por atender. A nossa ideia é isso. Não, bom saber, né? Eu não sabia que a clínica tivesse tantas especialidades assim, não. Sim. Eu pensei que ali era só seu pai. A clínica ali é só seu pai e pronto. Eu achava que era engraçado que muita gente fala isso mesmo pra gente, sabe? E tem 3 anos que a gente já tá com a clínica. Esse ano vai fazer 3 anos. Ô doutor, por que o senhor escolheu a cirurgia geral? Se quiser tomar uma água aí, por vontade, né? Assim. Então, a cirurgia geral, cara, engraçado, Alex. Eu, desde pequeno, eu não sei porquê, mas eu achava que meu pai era cirurgião. Você achava? Eu achava, assim, de criança, assim, eu assistia muito, passava aqueles seriados na Globo, plantão médico, eu não esqueço, cara, domingo à noite passava aquele plantão médico, que tinha aqueles seriados à noite na Globo, e desde pequeno ficou na minha cabeça que medicina era igual cirurgia, entendeu? Não sei, e eu entrei mesmo na faculdade. Desde criança, então, você já era focado na medicina? Não, sempre gostava de medicina e eu sempre gostei de cirurgia. Esse negócio era muito manual, né? Porque cirurgia é bem manual, né? É uma habilidade bem manual. Então, assim, eu fui identificando a minha habilidade e isso influenciou muito minha formação. Porque lá na faculdade mesmo, a gente, durante o curso de medicina, a gente tem as matérias que a gente tem mais afinidade, mas tem, tipo assim, umas ligas. O que é liga acadêmica? São aquelas, a gente junta os estudantes e tem uns grupos de discussões em áreas específicas. Então eu sempre estava, liga do trauma, liga da cirurgia, liga de anatomia, então sempre estava voltado para cirurgia. E era uma coisa assim que toda a minha formação, meus 6 anos, sempre foi cirurgia. Bacana. Ô, doutor, você podia explicar pra gente, assim, mais ou menos, o que é a endoscopia? Assim, explica de uma forma mais simples, que a gente possa entender, e quando é que ela é aplicada? Então, a endoscopia não é uma área da cirurgia em si, né? A maioria dos cirurgiões ou endoscopistas, a endoscopia é uma área de atuação nossa, né? É uma
uma subespecialidade dentro dessas, né? Dentro da gastro, dentro da cirurgia da parede digestiva e coloproctologia. Então, a endoscopia ela é uma especialidade à parte. Então, eu me formei, fiz a residência de cirurgia, depois me especializei na área de endoscopia. A endoscopia hoje é um procedimento muito seguro, tá? Tem muitos pacientes que eu atendo que tem aquela ideia quando fez lá nos anos 1900, né, que ainda era o que a gente chamava de fibroscópio, era uma fibra ótica com uma fonte de luz e o médico tinha que olhar naquele buraquinho. Hoje é tudo digital, então é vídeo, né? Então a gente assiste ali, faz o exame assistindo na televisão. E existe a sedação. Cirurgia hoje que existe vesícula também, assim? Também existe. Hoje tem a vídeo e hoje existe a robótica, né? Que aí o médico fica lá na outra sala ali operando. Mas a outra é mais segura, né? O vídeo, né? Mais seguro. Em questão de segurança é tudo igual, sabe? É mais em questão de pós-operatório, resultado. Assim, a própria cirurgia de vídeo, para você não abrir a barriga mesmo, é bem menos traumática. Então a recuperação do paciente é melhor. Os 4 furinhos ali? Faz 4, 5 furinhos ali, rapidinho, o paciente tem lugares que libera no mesmo dia o paciente. Mas assim, a endoscopia hoje é um processo muito seguro, a gente faz uma sedação, o paciente dorme. Então assim, é um procedimento assim, bem mais tranquilo do que era há muitos anos atrás. E é seguro, sabe? A gente, graças a Deus, eu tenho mais de 5 mil procedimentos só aqui na Nepomuceno. Quantos? Mais de 5 mil procedimentos. 5 mil é muito, hein? Eu tenho uma lista de procedimento lá, desde endoscopia até colonoscopia, já está dando uns 5 mil exames já. Tem trabalhado muito, hein? Bastante. Então, assim, a indicação de endoscopia, basicamente, é quando o paciente tem sintomas, né? Regurgitação, volta aquele amargo azedo na boca, dor estomacal, com pior alimentação ou mesmo tem jejum. E quando o paciente também tem sinais de alarme, né, que é emagrecimento, sangramento. Então a endoscopia ela é indicada justamente para a gente descobrir qual é a causa desses sintomas. Entendi. E quais assim, sintomas digestivos que a gente não pode ignorar de forma nenhuma? Olha, o principal, tá, é dor. A gente vê que visita de pronto-socorro, consulta, 90% dos pacientes queixam de dor. Então acho assim, e dor de qualquer tipo. Tem paciente que sente uma dor de pontada, queimação, cólica, enfim. Dor é um sinal de alerta, né, para qualquer especialidade, mas a gente da gastro, né, a parte de aparelho digestivo, é mais importante. Então o paciente toma remédio, a maioria toma remédio, um omeprazol, pantoprazol que seja, e mesmo assim o paciente queixa de dor. Então eu acho assim, o principal, né, para a gente escolher a critério médico, é a dor. E tem os sinais de alarmes, como eu falei, né? Sangramento, perda de peso, história familiar de câncer. Então a gente vai também, idade, então a gente vai também dentro da consulta médica, que isso é importante, tá, Alex? O que acontece? Muitos pacientes, eles querem fazer o exame, mas eles não têm um médico assistente. Então, hoje a gente tem uma facilidade muito maior de acesso a exames, mas os pacientes têm que entender que não adianta nada eu ter um exame se eu não tiver uma hipótese. Porque o médico trabalha justamente nisso, né? A nossa consulta é investigação, é como se fosse um investigador da polícia ali desvendando um caso. Então a gente faz uma anamnese, que é uma entrevista para entender qual que é a queixa, né? E dentro disso a gente pede exames. Então a gente tem que ter, o paciente tem que ter em mente que ele precisa ter um médico assistente para poder indicar. Mas assim, a gente está à disposição para atender e justamente com esse intuito, né? Não é simplesmente fazer exame. Eu posso até situar um paciente, eu atendo outros municípios aqui em Nepomuceno, né? Hoje eu atendo 4 municípios além de Nepomuceno. Muita coisa. Hoje eu atendo a região pelo consórcio intermunicipal de Lavras. Então, até eu tive um paciente assim que ele veio com um exame de endoscopia, eu fiz a endoscopia dele no ano passado, eu dei um diagnóstico de câncer, mandei para a cidade de referência e eu não sei o que aconteceu. Estava com diagnóstico já e ele voltou esse ano para fazer uma nova endoscopia. Mas ele já está com um diagnóstico e tal. Não, porque eu estava com um problema no pulmão, aí o médico assim assado, pediu. Resumindo, já estava com o diagnóstico, atrasou e ele fez a primeira endoscopia em março,
agora em janeiro, que ele foi fazer uma nova endoscopia, sendo que já Março, tinha do deixou ano passado até esse ano. Nossa, Por quê? 9 Porque meses. ele fez o exame, só que ele mostrou para o médico assistente. Então, a importância de você ter um médico assistente e capacitado, né, dentro da área para entender também a biópsia e o exame, porque às vezes você tem essas situações que o médico não é especialista daquela área, ele pega aquele exame e ele às vezes fica perdido. Então, é importante também procurar um especialista, né? Então, a gente está justamente aí para isso, né? Tem que fazer o exame, mas também tem que ter um médico assistente para dar esse seguimento no tratamento. Verdade. Isso é importante, né, doutor? Muito importante. E o que mais adoece o intestino hoje? Então, hoje a gente está tendo uma alta de casos de câncer, principalmente paciente jovem, sabe? Isso é uma coisa que tem preocupado muitos coloproctologistas, gastro, enfim. E eu tenho tido também alguns diagnósticos de paciente jovem, 35, 38 anos, com diagnóstico de câncer. O que adoece, na verdade, o intestino é a alimentação, né? Então, a alimentação e falta de exercícios físicos é um fator de risco, porque a obesidade é um fator de risco para câncer de intestino, né? Então, o câncer de intestino é o fator associado à obesidade, aumento do peso e, consequentemente, sedentarismo. Então, a gente vê que má alimentação, obesidade e sedentarismo são o tripé, assim, necessário para a gente não ter uma boa saúde gastrointestinal e está muito relacionado com o câncer. Então, alimentação e também exercício físico, isso é fundamental. É fundamental. E a alimentação hoje, né, eu falo isso assim, até uma forma, a gente chama da medicina off-label, né, que não tem uma evidência científica, mas a gente se baseia na nossa experiência, né, um nível de evidência assim, teoricamente baixo, mas assim, a gente tem uma experiência dentro de consultório que os pacientes que têm uma alimentação, vamos falar assim, mais natural, o pessoal que toma leite, não é de caixinha, toma leite da vaca, o pessoal que ainda faz aquela alimentação frita na gordura do porco. Você vê que assim, eram umas coisas que até uns anos atrás era tido como, não, isso faz mal, e isso está caindo muito, porque você estava tirando algo muito mais natural, vamos dizer, por algo processado. Então, hoje é tudo processado. Hoje o pessoal quer facilidade, né? Vai no mercado, tudo prontinho ali já, congeladinho. E você pega assim, eu não sou nutricionista, tá? Mas você pega, por exemplo, um chocolate, eu estava falando isso com minha esposa essa semana. O que tem de chocolate hoje que é, na verdade, sabor de chocolate, e aí você vai ver, o chocolate não é chocolate, ele é sabor de chocolate, ele não tem nem chocolate na composição, cacau, pasta de cacau, enfim. Então você começa a ver que o alimento que a gente estava consumindo, há um creme de leite, por exemplo, também, tem tudo menos creme de leite, menos leite. Então aí você começa a ver que a gente está comendo um produto ultraprocessado e isso faz mal não somente para o nosso intestino, mas para o nosso organismo como um todo. Então assim, a gente trabalha muito com isso, sabe, Alex? Isso até também serviu para mim, como pessoa, mudar a alimentação, rotina diária, exercício, isso é uma coisa que a gente, Mas sobra tempo? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Porque você trabalha em mais 4 cidades? Isso, né? Trabalho aqui em Nepomuceno, trabalho em Formiga, trabalho em Jacutinga, trabalho em Luz e outros projetos. É muito longe. E outros projetos aí crescendo, graças a Deus. E a clínica Nossa Família aqui em Nepomuceno. Ah, tá. E o estresse? O estresse, ele afeta o estômago? Afeta. Isso é verdade, então? Afeta. Muito relacionado, assim, a gente vê muito paciente, porque assim, não só o estômago, tá? O intestino. Então a gente tem uma condição que chama síndrome do intestino irritável e as doenças que a gente chama de disfuncionais, né? Hoje a gente, dentro do campo da gastroenterologia, a gente tem grupos de estudo de doenças disfuncionais. São quais? O que é disfuncional? Não tem uma causa aparente. Então a gente investiga lá, faz endoscopia, faz coluna, o paciente tem dor abdominal, diarreia e tudo mais, não tem nenhuma causa, não tem doença inflamatória, não tem absolutamente nada. Então é uma doença disfuncional, é estresse. Então a gente, principalmente intestino, a gente vê que tem uma relação muito grande com esse estresse.
em pacientes que com síndrome de intestino irritável, né? A gente vê que o paciente, ele entra no período de prova, dá uma diarreia, dá dor no estômago, passa alternância de intestino, né? Aí da diarreia ele passa para constipação. Então a gente vê que o estresse hoje também ele tem participação aí nessa formação dessas queixas, né? Uhum. E qual assim que é o erro mais comum que você encontra assim, nos seus pacientes? Erro de quê? O erro em geral, a forma que ele vive, né? Isso aí é complicado, porque assim, a gente... Cada um tem um erro, né? Cada um comete tem um tipo de um erro. erro, mas assim, até eu vejo que muitos pacientes, eu falo isso dentro de consultório abertamente com o paciente, porque hoje a gente está numa geração de soluções rápidas e prontas, né? Então eu quero emagrecer, por exemplo, hoje está na febre. Quer emagrecer, toma um remédio, emagrece, mas não quer mudar hábito, não quer comer de facilidade, quer né? facilidade. E assim, ali dentro do consultório, quando a gente vai falar sobre principalmente gastrite, eu sempre explico para o paciente que a gastrite ela não é só causada, por exemplo, pela bactéria, o H. pylori. Né? Então as pessoas vêm lá no consultório e falam assim, doutor, eu quero tratar a bactéria. Às vezes não tem bactéria. Então eu brinco, eu falo assim, de uma forma didática, eu explico que a gastrite está apoiada sobre um tripé: bactéria, comportamento e alimento. A bactéria é um dos fatores que causam, quando a gente trata a bactéria, sobra o quê? Alimento e comportamento. E isso a gente não muda com medicamento. Então, eu posso passar para o paciente um omeprazol, pantoprazol, enfim, para melhorar essa questão de desconforto abdominal, de dor, queimação, mas se o paciente não fizer a parte dele, não muda. Não vai adiantar. Então, a minha maior dificuldade, eu acredito que seja de assim, 90% de todas as especialidades, é o paciente entender que comportamento influencia muito nos sintomas, né, gastrointestinais. A forma com que você se alimenta, com que você relaciona com o alimento, isso é hoje importantíssimo. Né? Agora hoje com essa tecnologia, as cirurgias hoje são mais seguras que as que aconteciam antigamente? As cirurgias não em si, tá? Eu arrisco te dizer que cirurgia mudou muito pouco. Uhum. A gente mudou vias de acesso. A cirurgia continua a mesma. A vesícula é a mesma cirurgia que a gente faz. A única coisa é o via de acesso. Ao invés de eu abrir a barriga inteira, eu coloco uma câmera lá dentro. Ou uso um robô. Eu acho que o que mais revolucionou nos últimos tempos foi a anestesia. Ah, é? Na minha opinião, o que mais revolucionou para a cirurgia ser algo muito mais seguro é o processo, as etapas de anestesia. Então eu brinco assim, eu falo com a minha anestesista, eu tenho um anestesista que anestesia para mim. Por quê? Porque a gente entende que o processo de anestesia, ela vai definir se você vai ter um bom resultado antes e depois do pós-operatório. Né? E um bom anestesista dentro da sala, ele vai saber manejar. Isso é fundamental, né? Muito. Porque quando eu trabalhava principalmente com emergência, né, você não recebe um paciente eletivo. Quando a gente está operando um paciente, vou operar uma hérnia, vou internar, não estou sentindo nada, vou internar, operar. É uma cirurgia eletiva. Agora uma cirurgia de urgência, um paciente já vem crítico, uma pressão ruim, às vezes está baixa, já tem infecção generalizada. Então um bom anestesista e ele saber utilizar as drogas hoje que tem dentro da anestesia, ele salva a vida. Ele vai mudar o desfecho meu. Então, assim, cirurgia em si, o processo de cirurgia mudou as vias de acesso. A cirurgia é a mesma da hérnia, mesmo da vesícula, a gente desde lá de 1800 e bolinha, tá. entendeu? Agora, o que mudou muito e evoluiu muito nos últimos anos é o processo de anestesia, que é o que salva vidas. Né? Tá. E faz o conforto, né? Não só da cirurgia, mas a endoscopia também, e a colonoscopia, né? Uhum. Tem algum caso assim que marcou sua carreira, que você pode contar pra gente? Eu teria vários, mas assim, deixa eu tomar uma água aqui. Não, fica à vontade. Dentro da medicina, né, como eu falei, eu já atuei como cirurgião geral, atendia pré-hospitalar quando eu trabalhava no SAMU. Né, atendo pacientes de endoscopia, colono, enfim. Mas eu acho que a parte mais difícil para o médico
Eu não poderia falar um caso, porque assim, acontece com muita frequência, mas a gente dá uma notícia de câncer, que eu acho que é a parte mais difícil nossa, né? Que assim, mexe com a gente também, né? E, Mas eu imagino. hoje, né, aparelho digestivo, endoscopia, colono, a gente faz muito diagnóstico, tanto precoce, né? Então é uma ferramenta para a gente descobrir casos precoces, mas também a gente acaba encontrando pacientes com cânceres avançados. Então a gente dá a notícia, dá uma hipótese, né, e levar isso até o paciente é algo... E você já deu muitas notícias? Eu já dei mais, sabe? Graças a Deus, assim, em Nepomuceno, quando eu cheguei em 2020, acho que a gente pegou uma agenda uma fila que estava bem arrastada. Eu não esqueço que eu estava pegando o exame de 2017 para trás, então eu cheguei em 2020. Então a gente pegava paciente às vezes de 3 anos, 4 anos na fila do SUS para fazer um exame de endoscopia. Então lá atrás a gente fazia bem mais. Ainda tem, mas assim, eu acho que a parte de dar notícias sobre câncer que é uma parte pesada, além do óbito, né? O óbito eu acho que é a parte mais complicada ainda, né? Eu trabalhei no SAMU, eu falo com minha esposa, a única coisa que eu não, assim, me dava pavor de atender era ocorrência com criança, né? Então, e eu tenho filho, né? Então a gente chega na cena, às vezes um acidente, acontecia muito, né? Acidente de trânsito na rodovia e tudo mais, a gente via aquela cena, isso mexe bastante com o nosso psicológico, né? E eu acho que essa parte é a parte ruim da medicina. Tem que ser muito frio, né? E esse é o problema, né, Alex? Que se isso começa a virar que a gente tem a tendência de blindar, né? Porque se você entra na dor do outro, você sofre. E aí você leva pra casa. Acaba, chega em casa, vai Aí você contar pra esposa. fica chateado. Passou uns 4, 5 dias lá, chateado. E aí esse processo de você, às vezes, se blindar, e torna o processo muito frio. E graças a Deus isso... Mas a gente vê isso muito corriqueiro dentro da área de saúde, né? Existe uma não conexão com o paciente, com o familiar, justamente para você tentar se blindar, para não ter essa sensação ruim. Eu tive um caso em específico quando morei em Alfenas, de um paciente que eu perdi em Alfenas, que ele era amigo meu, né? Ele era amigo meu mesmo. Ele chegou na urgência com uma perfuração intestinal, uma diverticulite aguda, tive que operar. E assim, ele ficou internado ali no CTI durante vários dias. E ele era amigo, eu tenho até o áudio da filha dele até hoje aqui no meu celular, mas assim, me agradecendo pela tentativa, mas não esqueço desse paciente, que marcou assim o começo da minha experiência como cirurgião, foi o meu primeiro paciente que eu perdi mesmo como cirurgião. E isso mexe muito com a gente, né? Tanto que eu tenho até o áudio da filha dele me agradecendo pela tentativa, mas assim, é uma coisa... É a parte frustrante dentro da medicina, que a gente percebe que a gente não salva todo mundo, né? A gente não salva ninguém, na verdade. A medicina é muito sensível, né? Você não pode errar. Você tem medo de errar? Com certeza. Muito, né? Tem que pedir muito para Deus graça para a gente não... porque assim, é um discernimento, né, o Alex? Dar diagnóstico, conduta, é algo muito sensível, principalmente quando você está num cenário pressionando. Porque o hospital... Já deu diagnóstico errado? Graças a Deus não. Graças a Deus não. Assim, eu acho assim, muito difícil. E diagnóstico errado é complicado, né? Porque assim, a gente tem que levar em consideração também toda a dinâmica do atendimento do paciente. Você pegar, por exemplo, um acidentado, né, igual eu no SAMU, era coisa de você tomar uma decisão em 5 segundos. Estou com um paciente, eu tive uma ocorrência uma vez aqui na rodovia, no trevo de Boa Esperança, eu trabalhava em Alfenas, a gente foi deslocado porque a ambulância de Varginha não pôde ir. Um paciente encarcerado dentro do carro, preso dentro do carro, que eu tive que tomar a decisão em entubar ele, ou ele ia morrer sentado, preso dentro das ferragens. Então era uma situação assim, eu tenho que conseguir e não tem outra opção. Entendeu? Então a gente está sempre colocado à prova, né? Tá. E você está na medicina faz quanto tempo? Eu formei em 2014, já vai fazer 12 anos já. Em dezembro desse ano eu faço 12 anos de formação. E assim, o que passa na sua cabeça, assim, momentos antes de realizar uma cirurgia? Eu aprendi com um professor meu de Pouso Alegre, né? Ele era professor também de Pouso Alegre e Alfenas, Dr. Virgílio, hoje ele é
um mestre mesmo, hoje ele deve ter uns 90 anos. E eu não esqueço isso foi uma aula do terceiro ano. Ele colocou uma foto de um cirurgião lavando a mão. Eu não esqueço isso porque marcou muito a minha vida, assim, até minha parte como cristão, né? E aí ele colocou, a gente lava a mão e a gente sai com a mão assim. E aí ele colocou um texto, eu nem sei de quem que era o texto, sobre a prece do cirurgião. Que o ato de lavagem, né, escovação da mão, é uma prece do médico antes de entrar para a cirurgia, do cirurgião antes de entrar para a cirurgia. Então, o que passa na minha cabeça antes de uma cirurgia é principalmente Deus. Porque é o autor consumador da vida. Ele deu autorização para estar mexendo na máquina que ele criou. Então, eu tenho que pedir para ele, para eu mexer nisso. Né? Eu tenho esse entendimento, assim, essa visão. E você já viveu algum momento na medicina ali onde a sua fé foi decisiva naquele momento? Já. Várias vezes, né? Bastante. Assim, a gente não fala porque assim, é algo muito pessoal, né? Fé é muito pessoal. Né? Mas assim, eu já testemunhei, literalmente, assim, coisas assim, que a gente pode dizer dentro da medicina que seria claro. A fé influencia muito no seu trabalho? Com certeza, totalmente. Isso é bom, hein? Isso é muito bom. Você é cristão também, Você falou cristão, você é da igreja Transcultural. Do pastor Vaguinho, não? Isso. Bacana, Marilane. Isso. Pô, gente boa. Só gente boa. Você tá ali com o pessoal bacana ali. Ô, doutor, e eu tô satisfeito pelas minhas perguntas aqui. Se o senhor tiver alguma coisa mais para acrescentar, o senhor fica à vontade. E eu gostaria também que você, para finalizar, o senhor enviasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão passando nesse momento algum momento de dificuldade, né, na saúde, ali, está com algum problema de saúde. Sim. Primeiro eu queria agradecer você, Alex, pelo convite, né? A gente nunca teve a oportunidade de conversar, mas assim, você me chamou e eu fico agradecido pela oportunidade de estar aqui no TV Cidade, no podcast. Para as pessoas que estão passando por uma dificuldade, eu posso dizer que assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então assim, a gente sabe que tem tempos difíceis, eu brinco sempre com a Júlia, com a minha esposa, eu falo assim, a vida é muito cíclica, né? Do mesmo jeito que um dia você está bem, amanhã você pode estar mal, hoje você está com saúde, amanhã não tem. E assim como o Paulo disse, eu já aprendi a viver de todas as formas, tendo muito, tendo pouco, passando frio, sofrendo açoite, enfim, então a gente tem que ter essa maturidade de entender que existem momentos na vida. E assim, não querendo desmerecer a parte da enfermidade, né? Porque a gente entende a dificuldade, às vezes, das pessoas em assimilar um momento difícil, uma doença, mas sempre tem um momento bom. Então, a gente está passando, às vezes você está passando por um momento difícil, a pessoa está passando por um momento difícil, mas vai ter um momento bom também, né? Porque um diagnóstico ruim que a gente pode dar, né? A gente sempre fala isso na igreja, né? Quem define o diagnóstico não é o médico. A gente pode dar uma notícia. Olha, a gente está encontrando aqui uma doença assim, assado. Mas o verdadeiro autor consumador da vida é Deus, e ele que vai falar quem vai viver e quem não vai viver. Então a gente tem que ter fé. Eu levo isso não só para a minha parte médica, mas também para a minha vida. Porque se a gente não trouxer essa segurança, qual o motivo da gente crer em Deus? Com certeza fica vago, eu creio em Deus, ou né, eu falo assim, eu creio em Deus, mas vem uma notícia ruim, uma doença, vem um problema financeiro, e aquilo me desespera, então você não confia em Deus. E a fé é justamente isso, crer quando está tudo ruim às vezes. Isso é fé. Então eu deixo para as pessoas aí, justamente isso, crer, fé em Deus, né? Fé no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, porque é Ele que é o dono, Ele é o caminho, na verdade, é a vida. É o dono de tudo. É o dono de tudo. Não, beleza, então, muito obrigado aí, doutor. Valeu. Prazer foi meu. Prazer. E até o próximo podcast, gente.